Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 13 de julho de 2026. O tempo passa rápido, né, queridos? Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando todos os dias. Os amigos ali do grupo Amigos de Verdade, lá de Camaragibe, como o Ricardo, a Marta, a Marilúcio, o Jailson, o Lourenço, o Jarrão. Que o Senhor os abençoe grandemente, continue derramando bênção sobre a vida de vocês, o Silvio também, né? O Lindoval, a Lúcia, aqui de Santa Catarina tem o Maurício, a Marília, Pastor Nilo, Pastor Luiz, Pastor Marcos. Ontem tivemos com o Pastor Felipe também. Que o Senhor os abençoe grandemente, querido, e continue derramando bênção sobre a vida de vocês, a minha família, a família da minha esposa. Que o Senhor os abençoe e os guarde grandemente, tá bom? E hoje eu tenho um texto para nós aqui, é sobre o bezerro de ouro. O texto está em Êxodo 32, do versículo 1 ao 35, mas nós vamos ver do versículo 1 ao 5, que diz assim, Êxodo 32, 1 ao 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe até Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um burril e fez deles um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Senhor Deus Santo, vivo poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela direção e pela proteção. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, nos guarda, ó Pai, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vingança, de vício, de prostituição, ó Deus, de divisão, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, se há alguma causa retida dos Teus servos, causa financeira, jurídica, ó Deus, que o Senhor tome a frente como juiz, ó Pai, e libere, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos refletir sobre um episódio marcante na história do povo de Israel, que nos ensina sobre a idolatria, a confiança em Deus deve ser a verdadeira adoração. Então o texto aqui de Êxodo 32 nos apresenta essa história do bezerro de ouro. Os homens precisam ter algo para adorar, algo visível, palpável. Existe essa necessidade, sabe? O contexto histórico aqui dessa passagem é que o povo de Israel haviam sido libertados do Egito e estavam num processo de formação como nação, estavam sob a liderança de Moisés,
Moisés se retirou para o Monte Sinai e Deus havia estabelecido uma aliança com eles. Deus entregou a Moisés ali os 10 mandamentos. Deus entregou as instruções sobre como deveriam viver o seu povo. Só que Moisés não desceu no tempo dele. Talvez Moisés imaginou, vou lá passar um dia ou dois e desço rápido. Tudo que Deus faz, em algum momento Deus testa a nossa fé, a nossa adoração. Foi o que Deus fez. Talvez o tempo para Moisés não tenha passado tão rápido como passou para o povo lá embaixo. Mas Deus precisava instruir Moisés com relação aos 10 mandamentos, a lei. Afinal de contas, uma nação estava sendo formada. Então o capítulo 32 aqui começa com o povo de Israel se sentindo inseguro, principalmente impaciente. Precisamos entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Moisés havia se submetido a Deus de uma maneira plena e por isso ele subiu ao monte para falar com Deus. E a ausência de Moisés, do líder, e ao mesmo tempo a falta de liderança de Arão, gerou um sentimento de abandono entre o povo hebreu. Então a pressa em encontrar uma solução para a insegurança levou esse povo a buscar um ídolo. E como eu falei, Arão, por falta de liderança, por falta de fé, por falta de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que se tirou da terra do Egito, Arão foi o braço direito de Moisés, foi uma das colunas, e estava ali quando Deus falava com ele, mostrava os milagres. Mas sem Moisés ele vacilou. E ele fala para o povo, traz os pendentes, tudo aquilo que vocês têm. Então aqui nós temos o princípio da idolatria no meio do povo de Deus. A criação de um Deus que se adapta à nossa necessidade e à nossa visão. O bezerro de ouro representa tudo aquilo que nos distrai e nos afasta do verdadeiro Deus e da adoração genuína. Não é o Deus que atende às nossas necessidades. Ele atende, mas o princípio é nós adorarmos a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. Sabe? Então, versículo 5 ao 6 ali, que nós lemos, então o povo não apenas criou um ídolo, olha o detalhe, mas também começou a adorar. Ofereceram sacrifícios e se esfregavam e se entregavam em festas a um Deus, uma imagem, uma escultura feita de ouro. Então isso aqui mostra a facilidade com que o coração humano pode se desviar. Eles viram tudo aquilo que Deus havia feito. Então a adoração ao bezerro é um reflexo de um coração que não confia plenamente em Deus, mas que busca segurança em coisas visíveis e não invisíveis. Então, do versículo 7 ao 10, ali nós temos a ira de Deus. Deus observou a apostasia do seu povo e informou a Moisés sobre a situação. Então a ira de Deus se acende e Deus planeja destruir o povo. Então esse momento aqui nos ensina sobre a seriedade da desobediência e da idolatria. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, que não aceita que seu povo se volte para outros deuses. E do versículo 11 ao 14 tem a intercessão de Moisés. Moisés, quando desce do monte e vê o que estava acontecendo, ele intercede pelo povo. Moisés pede e apela para a misericórdia de Deus. E lembra a Deus sobre as promessas de Abraão, a Isaac e a Jacó. Então a intercessão de Moisés é um exemplo de como devemos nos colocar ali na brecha por aqueles que se afastam de Deus. Isso é intercessão, isso é interceder. Então a compaixão e a misericórdia são ferramentas fundamentais na vida cristã.
E do versículo 15 ao 29 tem a consequência do pecado. Moisés quebra as tábuas da lei, simbolizando a quebra da aliança entre Deus e os hebreus e Israel. Então, Moisés confronta Arão e o povo. E a consequência, da idolatria. Idolatria, ela é severa aqui. E um detalhe dessa consequência da idolatria severa é que muitos são mortos. Então esse episódio aqui nos lembra que nossas escolhas têm consequências. E precisamos estar atento ao que nós estamos adorando. Cuidado, porque muitas das vezes nós adoramos objetos, coisas e pessoas no lugar de Deus. Do versículo 30 ao 35, enfim, tem a restauração. Após a disciplina de Deus aplicada, Moisés sobe novamente ao monte para buscar a restauração do povo. Por quê? Porque Deus é um Deus de segunda chance. Deus, em sua misericórdia, deseja restaurar aqueles que se arrependem e que se voltam para Ele. Esse é o Deus que nós conhecemos. É o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que está amparando os arrependidos de coração. E com isso nós tiramos algumas lições práticas para a vida cristã. A primeira lição prática para a vida cristã é: identifique seus ídolos. Então você deve perguntar a você mesmo: o que tem tomado o lugar de Deus no meu coração? Eu digo a você que pode ser o dinheiro, trabalho, relacionamentos, ou até mesmo a busca por segurança. Então nós precisamos ser honestos sobre o que nos afasta de Deus. Você sabe? A segunda lição prática aqui para a vida cristã é a confiança em Deus. Isso significa que em tempos de paz e de incertezas, e principalmente pressão, como foi o caso do povo aqui de Israel, é muito fácil buscar soluções rápidas e superficiais. Mas eu digo para você que em vez disso devemos nos voltar para Deus, confiar em sua soberania e esperar por sua direção e proteção. A terceira lição prática aqui para a vida cristã é a intercessão. Moisés, mesmo com raiva, aborrecido, ele intercedeu. Então devemos ser como Moisés aqui, interceder por aqueles que estão longe de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa para que todos possam trazer restauração e transformação. Nós podemos usar a oração assim como eu usei aqui hoje pela manhã. Antes da oração fiz citações de várias pessoas. E essas pessoas eu coloquei nas mãos de Deus. E a última lição é o arrependimento, que traz a restauração. Então, se alguém se afasta de Deus por algum motivo, ou até mesmo você que está me ouvindo, se afastou de Deus por algum motivo, saiba que Deus está sempre pronto para nos receber arrependido. Então não deixe que a culpa o impeça de voltar para Deus. Então Deus, ele é misericordioso e deseja restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus quer restaurar o relacionamento dele com você, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de paz e também é um Deus de guerra, mas Ele é um Deus misericordioso. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nesse início de semana e continue derramando bênção sobre a sua vida cada vez mais. Deus te abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão,